Olá, meus queridos. Eu estou aqui de novo. E o assunto hoje é polêmico. Nós vamos falar sobre Tantra, porém vocês podem me perguntar: mas Ananda Prem, você já não falou muito sobre Tantra? Acredito que não tenha sido o suficiente. Porque existem diversas abordagens, diversos pontos de vista e diversos elementos nevrálgicos nesse assunto que merecem a nossa atenção, não é mesmo? Então a gente vai começar a falar assim. Hoje em dia, quando alguém quer saber de algum assunto, geralmente busca no Google. E o Google lhe dá a resposta que nem sempre é a mais adequada, mas é interessante, ok? O que significa interessante? É aquilo que serve a um interesse. A palavra interessante não diz respeito à importância, diz respeito àquilo que serve a algum interesse. Não é o caso agora falar sobre isso. Mas aí você vai ler que o Tantra é uma tradição estruturada em conhecimentos milenares que surgiu de uma forma escrita a partir do ano 1000 e é uma vertente que contrapõe aos ensinamentos védicos dentro dos princípios da formalidade do sistema védico e blá, 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 blá. Né? Se você for no Wikipedia, por exemplo, você vai encontrar isso. Mas quando você faz uma busca, para lembrar Tantra, e especialmente se você faz busca por imagens, o que você vai ver é casalzinho, massagem e figuras erotizadas. Então, o que surge como questão é: o que tem uma coisa a ver com outra? Tudo e nada. Tem tudo a ver e nada a ver. O que tem a ver? Tem a ver porque o universo, todo o universo, se manifesta por polaridades, por forças complementares. Dentro da condição tântrica, nós temos a polaridade de Shiva e Shakti, né? Que muitas pessoas leigamente acreditam que Shakti é uma mulher. E piegasmente você vê mulheres assim, seminuas, com aqueles trajes de dança do ventre tribal, não é? Que é um mix de muita coisa. Essa aqui é a Shakti. Shakti não diz respeito a ninguém. É muito errôneo também você chamar as Shaktis. Ok? Isso é muito feio falar isso, porque não diz, você não está dizendo nada. Os Shivas, as Shaktis. Isso é muito feio. Muito feio por quê? Porque isso é proferido por uma boca que não estudou a respeito disso, né? Então, Shakti não é pessoa, Shiva, dentro desse contexto, também não é um homem, fala sobre forças da criação. Bom, e o que acontece é que em tudo isso tem um desconhecimento muito grande que eu nem sei por onde começar a falar, porque é tão grave, a situação é tão grave, que algumas vezes não tenho nem por onde começar a falar, porque é a mesma coisa que alguém chegar para mim e falar assim: e agora você vai me dizer umas diferenças entre um camarão e uma torneira. A diferença é tão gritante, é tão grave, que nem dá para você começar a falar. Então, as diferenças entre o Tantra, como foi, por exemplo, tradicionalizado a partir do ano 1000, e o que se vê hoje em dia é tão diferente que é a mesma coisa que eu queria comparar um camarão com uma torneira, ok? Mas no caso, se você entender que o Tantra é uma forma de quebrar tabus, de reprimir a pessoa, e que na civilização ocidental as pessoas têm problemas de tabus e repressão com relação à questão sexual, será que não faria algum certo sentido tudo isso? Sim e não, porque uma vez quebrado o tabu, jogando farinha no ventilador, o que você vai fazer com aquilo depois? Quebrei o tabu. Na primeira semana, você sente uma diferença em função de que
toda quebra de tabu cria uma liberação de uma couraça muscular, um sistema de crenças que estava impedindo a sua consciência de se manifestar, mas dura uma semana. Ai, quebrei o meu tabu. E agora? Agora nada, não vai acontecer mais nada, porque não tem uma orientação espiritual. Então o grande problema é que estes tantras, tupiniquins, tabajaras, eles trazem as quebras de tabu, e o ocidental tem muitos tabus relacionados à sexualidade, mas depois não acontece mais nada. Porque para acontecer alguma coisa, você precisa estar conectado com o Tantra de verdade, que é uma sucessão discipular. Essa sucessão discipular orienta o indivíduo dentro de um caminho espiritual. E isto não existindo, você criou uma experiência que na hora foi legalzinha, mas que não frutifica em uma transcendência de consciência, entendeu? Então o que o Tantra de hoje em dia oferece é só uma quebra de tabu rápida. E o que acontece depois disso? Mais nada. Não acontecendo mais nada, você banalizou uma estrutura, um corpo de conhecimento gigantesco em função de uma necessidade sua, que era de tornar lícito alguma coisa que para você era ilícito. Sagrado. Então, o que existe hoje em dia? O indivíduo tem muitos tabus relacionados à sexualidade, mas ele não tem coragem de rompê-los em função de uma sociedade repressora. Então, para que ele possa rompê-los, ele precisa colocar dentro de uma moldura lícita, porque aí o orgasmo dele não vai ser um orgasmo, vai ser uma terapia. Ele estará nu, mas não vai estar nu diante de uma circunstância que seria, por exemplo, uma traição dentro do seu contexto de casamento. Aquilo ali fazia parte de um contexto terapêutico, então ele precisa que a mente dele se escore dentro de uma série de justificativas para tornar lícito aquilo que faz parte do seu conteúdo da sombra. Ou seja, ainda não foi olhado com uma honestidade para todas essas questões da sombra e não vai resolver transformacionalmente a consciência em nada. Simplesmente você conseguiu alicerces como uma estratégia para você fazer a sua sombra resolver mais ou menos. E não resolve, porque ainda está no escuro. Então você percebe que a coisa é muito grande? Sim, e a pessoa ela passa a sacralizar, né? Ela sacraliza o ato sexual. Isso a gente vê muito nessa história das deusas, né? Até prostituta sagrada. Tem muito essa história, né? De você estar colocando como se fosse um ato sagrado. Então, tudo isso aí geralmente é tudo falso. Porque tudo aquilo que é teatral é falso. Geralmente isso parte de uma modinha de neo-hippie que se veste de deusinha, deixa o cabelo com os dreads, tem os incensinhos, põe lá os seus badulaques. É um neo-hippie mesmo, que acha que aquilo ali é sagrado. O sagrado tem a ver com conteúdo e não com forma. Então pode ser mais sagrado uma mulher que está saindo de uma loja que comprou a coleção da Dior inteira e sai toda emperequetada, pode ter mais sagrado ali dentro do que numa mulher que está toda vestida de neo-hippie, deusinha, tirando fotos nuas na cachoeira, com os arranjos diferentes no cabelinho, com as tatuagens místicas no corpo. Isso é teatro, chama-se teatro, né? E o Tantra trata de conteúdo, o Tantra não trata de forma. Muito embora a forma tratada nos ensinamentos de Abhinavagupta no século 1000, século 1000 não, no ano 1000, século 1000 não chegamos, no ano 1000, lá, por exemplo, de Abhinavagupta, você não tantra com uma forma, mas a estética de Abhinavagupta não tem a ver com esse padrão de estética que nós falamos, tem a ver com geometria sagrada, é outra coisa. Então, você não acha que a estética que é vinculada ao Tantra não é um pouco deselegante? É extremamente deselegante, extremamente desnecessária, extremamente pós-hippie dos anos 60. Isso não tem nada a ver com Tantra. Isto, no fundo, é uma camada de ego místico que se colocou como uma caricatura que é vendido para leigo. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com Tantra, imagina. Isso aí faz parte do pacote. Okay? É um pacote que se compra. E esse pacotinho místico tantriquinho faz as mulheres passarem por este
Isto que aos olhos de alguém esclarecido é no mínimo ridículo, tá ok? Eu vou me vestir de fadinha tântrica, eu sou toda tântrica, toda mística, tenho aqui a minha tiara mística. Já chegou gente em cursos meus assim, né? Com todo o arquétipo do tântrico tatuado, eu ia falar, não, ia falar coisa que seria censurado pelo YouTube. O YouTube é extremamente censurador, dependendo da palavra que eu falo aqui, eu vou ser censurado. Mas dando continuidade, são pessoas que só vestem o teatro e não entenderam nada. Se perguntar para elas o que é o Tantra, o Tantra é libertação, é amorosidade, é o contato, é a pele, é o matriarcado. Tá, mas e desenvolva mais isso? Não tem o que desenvolver. Ela nunca experienciou nada. É isso que nós vamos ver em todo mundo que é ligado a Tantra de Osho. Sim. Ok? O Osho, na década de 60, 70, 80, desenvolveu isso que os modernos, os pós-modernos, né, chamam de Tantra, que não tem nada a ver com Tantra. Nada. Todas as histórias do Osho não tem nada a ver com Tantra. Por que não tem nada a ver com Tantra? Porque o Osho não era tântrico. O Osho falava sobre sufismo, falava sobre o Zen, falava sobre o budismo, falava sobre o jainismo, falava sobre o confucionismo, falava sobre o hinduísmo, falava sobre Tantra. Mas essas outras coisas não dão dinheiro. Então, os textos que o Osho falava sobre Tantra foram privilegiados em detrimento dos outros e figurou-se o Osho como um tântrico. E as meditações ativas do Osho, na maior parte das vezes, eram meditações das escolas gurdjieffianas. Não tem nada a ver com Tantra. Nada a ver com Tantra. E hoje em dia tem esse Tantra vindo de Osho, que no Osho não tem nada a ver com isso, nada a ver com essa história, não é mesmo? Só que para quem, veja bem, para quem não tem interesse em estudar, para quem não tem cultura do assunto e está com uma sombra sexual doida, você acha que essa pessoa vai pesquisar alguma coisa? Ela quer resolver a sua sombra, ela quer receber massagem tântrica, ela quer ter orgasmos, porque ela veio de uma sociedade reprimida demais. Só que ela tem tanta culpa que ela precisa de uma forma de expressar tudo isso de uma maneira lícita. Então tem terapeutas tântricos para isso, mas perceba que é uma meia mentira para encobrir uma mentira inteira. Entendeu? Ou seja, é uma meia sombra, é uma penumbra para cobrir uma sombra escura, mas é tudo sombra. Entendeu? Então a coisa é muito grave mesmo. No caso, a verdadeira sombra acho que não é sexual, né? As pessoas acham que é o sexo, mas na verdade está antes, né? Alguma coisa na parte do subconsciente, na criança mesmo, né? Não tem nada a ver com o ato sexual em si. É que a pessoa fica girando em torno do sexo, mas no fundo, a verdadeira sombra não é sexual. O que você acha disso? A verdadeira sombra é, na verdade, a falta de amor. No fundo, a sombra mais profunda é a falta de amor. A pessoa, primariamente, ela quer amor e aceitação. Não encontrando isso, ela desenvolve todos os mecanismos a partir do qual a sombra surge. Isso é básico, né? De onde veio essa questão sexual? Da estrutura formalizada da religião. O Brasil... Qual é o lugar que tem mais lugar de massagem tântrica no mundo? Brasil, sabiam? Qual é o lugar que tem mais coisas de massagem tântrica? São Paulo. Ok? País extremamente católico. Okay? Além de católico, vem de uma pressão de um patriarcado muito grande. Este catolicismo mais patriarcado gerou uma pressão sexual muito grande, que a pessoa não sabe o que fazer com aquilo. E só que ela vai precisar de meios mais ou menos lícitos, onde ela não se sinta muito culpada, para tentar encobrir a sombra, porque não vai resolver. Então, mas você não acha que também tem um pouco a ver com a incitação sexual nas últimas décadas? Porque eu acho que, mais do que um país patriarcal, o Brasil é o lugar onde é mais incitado o sexo do que todo lugar do mundo, começando pelo carnaval. E toda a programação televisiva que você vai ver é tudo voltado para o sexo, sempre foi, há décadas isso. Plantado isso. Mesmo na época que as pessoas dizem que foi da ditadura, era sexo o tempo todo, ironicamente colocado de todas as formas possíveis. E o Brasil ficou conhecido lá fora como o país do carnaval. Então, eu acho que, mais do que um país patriarcal, é um país onde você mais vê o incitamento sexual através da mídia. Você não acha isso? Então,
nós temos um rigor patriarcal muito forte e, ao mesmo tempo, alguma coisa que começa com a letra C, que eu não posso falar porque senão o meu canal é triturado aqui, né? Que é de natureza vermelha, de autores como Marcuse, que incitou toda a estrutura jornalística e de criação de arte a colocar subliminarmente a sexualidade, até nos filmes de Walt Disney, por exemplo. Isso faz parte de um globalismo, de uma dominação, de uma estrutura para quebrar com o conceito de família. Isso é Marcuse puro. Quem não conhece isso, vê os autores clássicos disso aí, que são todos de uma linhagem que começa com a letra C, que você vai ver tudo isso. Então nós temos o conjunto dessas duas coisas. E gerou pessoas sem consciência nenhuma, com um abafamento sexual muito grande, que faz com que hoje em dia um homem vá fazer uma massagem tântrica que custa 400, 450 aqui na cidade de São Paulo, com uma pessoa que aquela terapeuta não sabe nem o que é tantra, mas ele vai fazer uma massagem tântrica com uma terapeuta que não sabe o que é tantra, pagando um preço muito mais alto numa massagem do que se pagaria, por exemplo, num shiatsu, que para fazer um shiatsu a pessoa estudou aí vários anos. Então é tudo uma inversão de valores fundamentado na sombra. Agora, tem como uma pessoa sair da sombra usando os ingredientes da sombra? Não. Ela vai continuar na sombra, porque ela não olhou com clareza para todas essas questões. Então, isto que se chama de Tantra, contemporaneamente, é um anti-Tantra, porque não leva o indivíduo a uma compreensão profunda da realidade. Leva simplesmente a um paliativo para ele tirar um tabuzinho daqui, um tabuzinho dali, num processo self-service. Porque numa tradição tântrica, era o guru que orientava o discípulo. Hoje em dia, o indivíduo acha que de uma forma self-service ele consegue resolver alguma questão da sua vida dele. Não, ele vai trocando 6 por meia dúzia a vida toda. Isso é um auto-engano, mas é o que as pessoas querem, porque ninguém está buscando uma iluminação espiritual. As pessoas estão buscando tirar um pouquinho da pressão psicológica que existe em todas as sombras da sua psique, mas não da forma correta. Da forma self-service de alívio de sombra. Mas ela amanhã aumenta, alívio de sombra, amanhã aumenta. Isso não tem fim, né? E com isso, você tem essas terapias baseadas em massagem. Funciona? Claro. Existem mulheres que têm processos de anorgasmia que se curam em diversas massagens terapêuticas. Claro, é verdade. Existem diversos homens que têm problemas de ejaculação precoce, de impotência, dessas coisas todas, e se curam nessas formas terapêuticas de massagem. Claro. Isso tem a ver com Tantra? Não. É uma terapia sexual. E o que o Tantra tem a ver com terapia sexual? Nada. Ah, mas de repente eu estudei isso num lugar que falava de Osho. Sim, tudo bem. Qual é o problema? Não tem problema nenhum, porque na verdade eu não estou criticando todas essas questões, né? Dizendo que elas não funcionam, mas são coisas absolutamente diferentes, tão diferentes de um camarão para uma torneira. E é por isso que não dá nem para eu tecer uma comparação. Okay? Se a gente for estudar, por exemplo, as escolas tradicionais tântricas, por exemplo, Abhinavagupta, acho que é um dos caras mais românticos que já teve na face dessa terra. E os enlevos românticos do eroticismo romântico de Abhinavagupta, quem lê aquilo ali fala assim, mas o que é isso? A maior parte dos tântricos eles eram celibatários. E as pessoas perguntam, mas e na Índia, como é que é a massagem tântrica? Nunca existiu, nunca vai existir. Imagina uma indiana, tirando a roupa para receber uma massagem tântrica, uma yoni massagem. Isto não existe, mesmo porque yoni não significa vagina. Yoni é um templo de iniciação, é uma caverna de iniciação. É o lugar onde guardavam Shivalinga. Isso, numa peregrinação, você tinha yoni, que era um templo, né? Não tem a ver com bhaga, que é a vagina. Então tudo é entendido de uma forma errada, é entendido não de uma forma errada, é entendido de uma forma que é intencionalmente conveniente. Okay? É entendido de uma forma conveniente porque a necessidade não primária do indivíduo que está num problema de surto não é resolver a raiz essencial de seus problemas, é aliviar a sombra. É a mesma coisa, por exemplo, você está com uma enorme dor de cabeça. Você está querendo buscar a causa para resolver aquela sua dor de cabeça? Não, você quer que aquela dor de cabeça passe, você quer tomar um comprimidinho para aliviar a dor de cabeça. Isso significa alívio de sombra. Você resolverá a dor de cabeça? Não, porque talvez se você tiver uma enxaqueca, daqui a uma semana você vai ter a mesma enxaqueca. Não é inteligente utilizar essa metodologia, ok? É um alívio de sombra. E aí você alivia aquela dor de cabeça, mas a semana que vem a dor de cabeça volta e você vai falar assim, nossa, eu queria uma coisa diferente. Por isso que essas pessoas que vão fazer terapias baseadas em prazer, nunca vai ser o suficiente. Nunca.
Porque depois eu posso falar de cátedra sobre isso. Eu acompanhei centenas e centenas de pessoas ao longo de décadas, porque eu tive espaços de massagem tântrica, não um nem dois. Eu falo de cátedra disso. A pessoa faz uma massagem, foi ótima. Um mês depois, eu queria fazer uma massagem agora a 4 mãos. Depois, recebi de 4 mãos, nossa, foi ótima. Tem uma de 6 mãos, de 8 mãos. Agora eu quero uma que eu fique de ponta cabeça, tá bom? Depois agora eu quero uma que faça aí. Isso não tem fim. É que nem fantasia sexual. Então trocou as fantasias sexuais por terapia, por fetiches tântricos, por terapia. Então, por que ele muda isso? Porque ele não tem condição de resolver a sua culpa. Não tendo condição de resolver a sua culpa, ele precisa dar nomes bonitos para as mesmas taras, de modo que ele possa. Mudou o nome do repertório, mas a sombra continua a mesma. E quem ganha com isso? Os terapeutas tântricos, que vão fornecendo dentro daquele cardápio que a pessoa quer. Então, desde quando alguém que está com a consciência nas trevas tem condição de escolher o que é melhor para ela? Nunca! Quando isso que aconteceu em uma linhagem tradicional da Índia? Nunca! Quando isso acontecia no Tantra? Nunca! É um fenômeno moderno baseado no fato da célebre frase, me engana que eu gosto. Ok? Junte uma pessoa que é um terapeuta que precisa ganhar dinheiro com uma pessoa que está cheia de sombra, mas ela tem muitas culpas, ilicitudes, tabus. Então eu preciso tentar resolver esses tabus com palavreados místicos, de modo que eu não me sinta muito culpada. Juntou, então, você criou um disfarce para a sombra. Resolveu? Não. O mês que vem você vai estar igualzinha. Ok? É assim que funciona. Claro que quando uma pessoa está muito doente, qualquer coisa funciona. Eu não tinha orgasmo, agora eu tenho. Ok, não tem problema. Eu tinha problema de ejaculação precoce, agora eu curei. Tudo bem, não tem problema. O que tem isso a ver com Tantra? Nada. O que isso mudou na sua consciência resolver isso? Nada. A questão é que a pessoa acha que isso é o suficiente, ela não realmente gostaria de entender como que funciona aqui na questão da culpa, a raiz da culpa, né? Ela não vai atrás de querer realmente a solução e fica só no paliativo. Onde é que está a solução? Provavelmente no subconsciente, na criança interna, não é isso? Claro, então, a solução está no subconsciente, está nas estruturas da programação que veio dos seus pais, nas memórias que a sua mãe colocou dentro de você. E ninguém quer saber disso, né? É uma minoria que quer. Buscador da verdade sempre vai ser uma minoria. Por isso que estas coisas ligadas a esse tantra contemporâneo dá muito certo. Porque me engana que eu gosto e é que nem um paracetamol. Estou com dor de cabeça, tomo um paracetamol. Curou a dor de cabeça? Não, ela pode voltar. Curou só o efeito. Aquilo tem um efeito paliativo. Talvez gere tolerância. E aí, na segunda dor de cabeça, não vai ser 500 miligramas de paracetamol, você vai ter que tomar 1 grama. Não vai ser um orgasmo, tem que ser 2. 2 orgasmos, 3. Aí depois eu precisar daquele vibrador Maxi Plus, Teta, Beta, Alfa. Depois eu precisar daquele vibrador que vibra e chupa. E depois eu quero que aquele vibra, chupa e pisca infravermelho ali dentro. Tem de tudo. Isto não tem fim. Não tem fim. Enquanto que se o indivíduo buscar consciência e resolver-se os seus núcleos profundos, esse orgasmo é produzido simplesmente por uma brisa que passa e toca o seu corpo. Já produz uma supraconsciência. Isso é o estado de Ananda. Agora, isso não se vende. Isso não é numa clínica que você obtém. Isto vem de uma outra forma. E quando você conseguir resolver isso, você conseguiu resolver a sua vida como um todo. Então, dentro de uma tradição tântrica, original, verdadeira e genuína, se presta para isso. Para resolver a vida. A vida, a consciência do ser. Agora, isso não é uma coisa de que vou conseguir fazer agora aqui no final de semana, ou fazer isso numa sessãozinha. Não é. O Tantra tem uma coisa tão gigantesca que minimizar tudo isto a uma simples massagem ou uma terapia baseada em catarse é ridículo. É que nem no yoga você achar que vai subir sua kundalini e atingir a iluminação espiritual com asanas, com exercício físico, né? É a mesma coisa.
com orgasmo você vai subir a Kundalini, aquela história. Então, isso não existe, que nem no yoga. No yoga é outra coisa, isso é uma apropriação cultural indevida. O yoga foi resumido a asana, na postura, não é? Aí você pergunta assim, mas que guru do yoga, por exemplo, que fazia simplesmente posturas e só isso? Nunca existiu. Então, é um fenômeno contemporâneo de superficialidade feito para pessoas superficiais que vão se manter na superficialidade e daqui a um mês elas vão descartar aquilo, depois elas vão estar fazendo pilates, depois trocam pilates, e vão fazer gyrotonic, depois descartam gyrotonic e vão pulando de galho em galho a vida inteira, porque elas não conseguem ficar paradas e olhar para dentro de si. Então é sempre trocando uma coisinha pela outra, trocando uma coisinha pela outra, nunca param em nada, nunca se aprofundam em nada, porque não existe nada externo para se aprofundar. A única coisa que se consegue profundidade é dentro de si mesmo, e ninguém está afim disso. E com isso ficam essas coisas que são maravilhosas sendo vendidas a preços baixos, e tudo falso. Imagine como não se sente indignado alguém que se prestou a estudar estas coisas de verdade mesmo. É muito triste. É muito entristecedor. É claro que o indivíduo vai ter problemas ligados à sua sexualidade que ele precisa resolver. Mas os problemas que o indivíduo precisa resolver em relação à sua sexualidade não são resolvidos no seu pênis e na sua vagina. São resolvidos dentro da sua cabeça. Isto chama-se resolução do neocórtex pré-frontal, que fica aqui na testa, que guardou todos os seus processos de contenção, de não, de proibições, as regras, os dogmas, os mandamentos da sua igreja. É tudo no cérebro, é na consciência. Não é necessariamente dentro de uma parte do corpo. Então tudo isso é um desfile de ignorância tão grave, mas tão grave, que eu volto àquilo que eu já citei umas 3 vezes. É o comparativo do camarão com a torneira. É tão diferente que não tem nem possibilidade de você comparar o Tantra com isso que hoje em dia é apresentado de uma forma homônima. A coisa é muito séria. É de um grau de seriedade que quem consegue entender isso, no mínimo, o que vai fazer é chorar. Ok? Aí você, por exemplo, você pega qualquer livro de Abhinavagupta. Os livros de Abhinavagupta... Esse tal de Abhinavagupta, na verdade, é um dos codificadores do Tantra. É a mesma coisa que Patanjali tem para o Yoga. O Yoga Sutra de Patanjali, na verdade, é a codificação do Yoga. Então você tem que Abhinavagupta compilou aquilo que seria o Tantra. Isso aí a gente está falando de ano 1000. De ano 1000 também nos países árabes, Ibn Arabi. O ano 1000 acho que foi um ano de um descenso de luz para esse planeta, né? Que Ibn Arabi escreveu mais de 600 obras. O Tantra Sara, Tantra Loka de Abhinavagupta é uma obra que as pessoas não conseguem entender até os dias de hoje. Veja bem, Abhinavagupta criou há 1000 anos o Tantra Loka e hoje em dia, 1000 anos depois, você não consegue entender. Pensa bem, essa pessoa criou e hoje em dia você não consegue nem entender. Com um decurso de 1000 anos. 1000 anos, quantas gerações? Quanto desenvolvimento intelectual já não teve? E é por isso que algumas vezes eu me questiono, será que a humanidade emburreceu? Será que a humanidade enchongou? É que nem, por exemplo, você pensar em Teorema de Pitágoras. O Pitágoras, ele criou o que hoje você não consegue entender. Então, eu acho que é uma coisa que houve um emburrecimento gradativo, talvez intencional, porque uma pessoa inteligente é muito perigosa. Sim. Uma pessoa inteligente não compra qualquer coisa. Uma pessoa inteligente não é útil dentro de uma cadeia de consumo. Uma pessoa inteligente, ela é dispensável dentro de um meio produtivo, porque ela é autônoma. Então, esse emburrecimento eu acho que foi intencional. Hoje em dia, nós não conseguimos entender o que alguém criou há mais de 1000 anos atrás. Isso é estranho. Isso é estranho. Eu acho que é uma falta de você, por exemplo... É muito vergonhoso você dizer assim, eu não compreendo o Teorema de Pitágoras. Porque você, Pitágoras é mais de 1000 anos. Depois de mais de 1000 anos, você não conseguir entender o que um cara há mais de 1000 anos criou. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada nisso tudo. Então, hoje em dia, o que mais me espanta na civilização e em tudo é ver o grau de emburrecimento que se tornou a norma. O que é a norma? A norma é aquilo que é o padrão. Então, a sociedade
quer que as pessoas sejam padronizadas. Porque somente você tendo um padrão, e é um padrão de comportamento, é um padrão de resposta racional, só você tendo uma pessoa padronizada é que você pode fazer com que ela consuma o produto que você vai vender. Porque toda a sociedade é assim. Toda a sociedade é fundamentada em uma coisa chamada dinheiro. A sociedade é fundamentada em dinheiro. E como que uma pessoa, um grande monopólio, consegue garantir que ele vai ganhar dinheiro amanhã, já que ele vende produtos e serviços, né? Ele precisa garantir que a sua resposta mental a um determinado estímulo que ele vai dar seja aquela. Para que isto aconteça, a sua mente precisa ser normalizada, precisa estar dentro de uma norma. Como esta pessoa, ela controla tudo, ela controla meios de divulgação, ela controla rádio, ela controla televisão, ela fez de você um ser que vai responder do jeito que ela quer a um impulso. Isto se chama marketing. Ok? Logo, você, no sentido amplo, precisou ser normalizado para que pudesse ser controlado. Então, quando você diz que uma pessoa é normal, sinto muito, você ainda não é um indivíduo. Teu nome é legião. Ok? Teu nome verdadeiro é legião. Você é uma legião de uma colcha de retalhos de tudo aquilo que o sistema quer que você seja. Então, isso é muito sério. É muito triste para a alma. Você ainda não é você. Você ainda não tem indivíduo. Você não tem self. Você não tem individuação. Não tendo individuação, você não é você. Você vai ter a mesma resposta ao que todas as pessoas vão ter. As pessoas são estimuladas desta forma, respondem assim. Isso é programado. É programado pelo quê? Pela religião que você teve. A religião que você teve foi uma religião aprovada pelo sistema. Será que vocês não entendem isso? Isso é secular, milenar, né? Ou seja, é muito triste, eu particularmente, que pouco saio da minha caverna, quando me deparo com a realidade da falta de consciência da humanidade, é absolutamente estarrecedor. É estarrecedor, não é mesmo? Então, o que acontece com o Tantra, como todas as coisas, é uma ignorância completa, né? E ignorância, ele não é um termo de pejoração. Quando eu digo que alguém é ignorante, ele ignora, ele não tem aquela informação. Só que este nível de informação não está disponível dentro do mercado da normose na qual a humanidade vive. E é por esta razão que eu, particularmente, não dentro de uma condição ufanista, porque eu não me acho melhor do que ninguém, mas acho que eu busquei muitas referências há muito tempo que permitiram-me sair dessa matrix chamada humanidade normal. Então, o Tantra contemporâneo nos dias de hoje, ele se assenta em uma plataforma da mais alta ignorância. Como tudo. Resta eu, meu kombucha e minhas reflexões. Se você gostou, você dê um like, entendeu? O mínimo que você pode fazer nesse vídeo, se você gostou, é dar um like. O mínimo, ok? Não ganho nada para fazer esse vídeo. O mínimo que você pode fazer é dar um like. Se você quiser, você pode comentar também. Isso faz com que o YouTube pense assim, puxa, é um vídeo de relevância, vamos dar um crédito para esta pessoa. É assim que funciona esse YouTube, de algoritmos, é matemática, né? Onde eu não posso falar tudo aquilo que eu quero, mas algumas coisinhas eu ainda falo. Meus queridos, é isso, fiquem bem, durmam bem e até o futuro. Tchau.